início, de fato, as funções dentro do Excel com esse mapa explicado. É um mapa inicial, então a gente vai ter os mapas específicos de funções aritméticas, funções financeiras, funções de texto. Então esse aqui é um mapa introdutório sobre as funções, e ainda que tem outros mapas aqui que já foram explicados, que servem de base para entendermos os conceitos importantes dentro do Excel, sobretudo nas funções. A síntese da função, tá? A estrutura dessa função, como funciona? A gente tem a marca de início, o nome da função. Em geral, nós temos um parênteses ali e o argumento, tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui do que é cada um desses, mas aí cada função vai ter a sua estrutura ali, precisa, por exemplo, de argumentos diferentes que a gente vai ver conforme a função que estivermos estudando. Eu vou começar aqui pela marca de início. A marca de início, às vezes, vai ter alguns conceitos aqui que vai causar estranheza para vocês. A marca de início padrão é o igual dentro do Excel. Então, a gente começa uma função com igual na maioria dos casos, mas também pode iniciar uma função, o arroba, o mais ou o menos, tá? Então, eles também podem iniciar uma função. Então, se eu tiver uma função iniciada com arroba, ela vai funcionar. Isso é uma coisa que a banca às vezes gosta de cobrar, porque nós ficamos focados no igual, né? Então tem que iniciar uma função, tem que ser igual, mas pode ser arroba, pode ser mais, pode ser menos, tá? E uma coisa também que vale destacar quando a gente tá falando em função e em questões de prova, é que quando vai incluir uma função ali, muitas bancas às vezes não colocam esse marcador de início, colocam toda a função corretamente, colocam o argumento corretamente, mas não colocam um marcador início. Fala, se a pessoa digitar somente aquilo na célula, aquilo vai funcionar. Então, às vezes, você fica preocupado para ver se o argumento está certo, se a função está correta, e se o resultado, às vezes, ela te dá um resultado que vai apresentar está correto, e não percebe que está faltando ali esse marcador de início. Então, a primeira coisa que você vai ver, se ele fala que vai incluir uma função ali, qual que é o resultado, para ver se colocou ou não um marcador de início, tá? Então, precisa dessa marcação de início para funcionar. Então, em relação ao argumento, algumas funções não têm argumento, então ele não é obrigatório para todas as funções. Então, eu coloquei aqui algumas funções que não tem, que nem a função agora, aleatório, e a função pi não tem argumento, então tá seguida direto pelo parênteses, ela vai trazer ali o resultado sem você ter que colocar um argumento. Algumas precisam, ela vai utilizar, por exemplo, argumentos que sejam valor, né, que você pode colocar diretamente o número, argumentos de referência, que você vai inserir uma célula ou intervalo de células, e também pode, dentro do argumento, ter uma função. Então, eu posso ter uma função dentro de uma outra função. Isso é chamado de função com fórmula, função alinhadas, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma raiz de uma raiz. Então, uma função dentro de outra função alinhada. Aí, dentro do Excel aqui, eu coloquei só efeito de ilustração. Nós temos mapa sobre cada conjunto desses de funções com as funções mais cobradas. Então, temos funções financeiras, tem função lógica, tem função texto, tem função de data e hora, função de pesquisa e referência, função matemática e trigonométrica e outras funções. Então, vamos ver com calma essas funções. Qualquer dúvida inicial sobre essa base é só deixar nos comentários, mas vamos ver essas funções com mais calma nos outros mapas, tá? Então, bons estudos e não desista, porque o Excel vai ser super útil para você, tanto na prova quanto no seu dia a dia.